Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à aula sobre população e amostra deste módulo de Fundamentos de Ciência de Dados. Meu nome é Rafael dos Reis, eu vou estar passando alguns conteúdos muito importantes para vocês aí, que é imprescindível que vocês saibam o que é população e o que é amostra para exercerem a profissão de cientista de dados. Então, vamos lá, tá? Seguindo aquele exemplo que eu dei na última aula, né, sobre pesquisas eleitorais. Estamos em ano de eleição, a gente ouve falar muito nos jornais aí sobre institutos de pesquisa que colhem amostras da população e perguntam para elas se elas pretendem votar em candidato A, candidato B, candidato C ou candidata A, candidata B, candidata C, né? E aí muitas pessoas inclusive duvidam desse tipo de estimativa, né? Pensam assim, poxa, num país com 80 milhões de eleitores, tal instituto pega ali 2, 3 mil pessoas e quer dizer que candidato fulano está na frente de candidato ciclano, né? Isso é uma mentira, tal, enfim. As pessoas falam isso, né? Isso são pessoas que não conhecem de estatística, certo? A estatística ela tem o poder de, a partir de uma pequena amostra da população, você conseguir inferir sobre uma gigantesca população. E muitas vezes essa amostra ela é percentualmente falando uma proporção mínima da população, mas que matematicamente aquele resultado pode ser muito provavelmente representar a correta proporção de pessoas da população total de 80 milhões de pessoas que vai votar em candidato A, pretende votar em candidata A, candidata B, tá? Isso é estatística. Então, o importante por enquanto é vocês entenderem o que é população e o que é amostra, tá? Então, a população é totalidade de itens ou de pessoas ou, enfim, de entidades no geral que estão sob estudo e que são geralmente representadas pela letra N maiúsculo, tá? A notação N maiúsculo é uma notação estatística para a população. A amostra já é o subconjunto dessa população, o qual está sendo objeto da análise, né, da técnica, da aplicação da técnica estatística, e ela é geralmente representada pela letra N minúscula. Isso é uma convenção estatística para representar a amostra como N minúsculo, tá? Então vamos lá, vamos dar um exemplo diferente aqui de um estudo que nós vamos fazer juntos agora nessa aula. Tá? Um pesquisador quer saber qual a perspectiva de trabalho dos estudantes de uma universidade, tá? Que eles pretendem seguir carreira, eles pretendem ir para qual área do conhecimento. Daí ele pensa assim, beleza, o que define a população estudada? São todos os estudantes da universidade, teriam que ser todos os turnos, todos os cursos, teriam que ser os alunos que fazem aula presencial, os alunos que fazem aula à distância, teriam que ser alunos que estão em intercâmbio, alunos que estão fazendo aula presencial, né? Todo mundo. Então, eu consigo perguntar, fazer uma coleta de dados em absolutamente todos esses alunos? Não, né? Por quê? Porque vai ser caro, porque vai ser custoso, vai demandar muito tempo e dedicação do pesquisador. Então, se alguém perguntar assim, né, por que eu preciso de uma amostra se eu poderia estudar toda a população? Você precisa de uma amostra porque é mais barato e custa menos e você consegue fazer o mesmo estudo em menos tempo. Tá? Simplesmente por isso. Professor Rafael, existe algum tipo de estudo que leve em conta toda a população? Existe. O nome dele é censo. Tá? Sempre que vocês ouvirem a palavra censo, isso quer dizer um estudo de toda a população. No censo brasileiro, os pesquisadores batem em toda e qualquer porta do Brasil para coletarem dados. Né? Então, isso é um censo demográfico, no caso do IBGE, né? Mas aí quando é um subconjunto da população, isso é um plano amostral, tá? Bom, vamos realizar o nosso estudo então. Bom, durante o intervalo das aulas, o pesquisador vai até a biblioteca da universidade e entrevistar as pessoas que estão lá. Ele resolve ir para a biblioteca, tá? Daí de uma universidade que tem 3 mil alunos, ele consegue coletar as respostas de 50 pessoas ali na biblioteca no momento que ele foi fazer essa coleta, né? Bom, será que nós temos uma amostra adequada nesse caso? Então,
Passou uma semana dessa coleta dos dados, ele foi lá, tabulou os resultados, processou os dados, fez uma planilha com os resultados, daí ele descobriu o seguinte: era uma semana de provas da engenharia que estava acontecendo, então a biblioteca estava lotada de futuros engenheiros, né, pessoas de um mesmo curso. A outra coisa é que ele acabou optando por entrevistar pessoas que estavam sozinhas ali na biblioteca. Ele não quis abordar pessoas que estavam em grupo, pessoas que estavam conversando mais, enfim, ele escolheu assim as pessoas segundo um critério que ele criou naquele momento ali. Então, será que isso vai interferir nas conclusões que ele vai tirar sobre essa população de estudantes? Vai, e vai interferir bastante. Vai introduzir um viés, que a gente chama, tá? Um viés estatístico. Justamente porque a amostra ela não foi muito bem coletada, tá? Aí vocês podem perguntar assim, né? Nesse momento eu preciso me preocupar em técnicas de amostragem, como que eu desenho uma amostra adequada para a população? Nesse momento não, eu não vou passar por isso nessa aula aqui, vou deixar um material suplementar ali para vocês, para quem tiver interesse em saber, né, como construir uma amostra, tipos de amostra, enfim. Mas nesse momento vocês precisam só focar em 2 tipos de características que são imprescindíveis para uma boa amostra, tá? Então, no que esse estudante ele falhou? Ele não conseguiu a característica da aleatoriedade e representatividade, tá? Essas 2 características são extremamente importantes para que uma amostra seja válida, tá? Você sempre vai ter que, quando está numa empresa lá e for defender os seus resultados para o teu chefe, teu gestor, por exemplo, você vai ter que explicar para ele por que a amostra de clientes que você pegou é uma amostra representativa do total de clientes que vocês têm e por que ela é aleatória, por que ela não foi escolhida a dedo, por exemplo, que você pode ter ido ali todos para clientes que são seus amigos para escolher essas pessoas, né? Aí ela fere o princípio da aleatoriedade. Ou seja, uma amostra aleatória quando todos os membros da população têm chance igual de serem selecionadas, tá? Todos os membros têm chance igual de serem selecionados. Em termos de representatividade, então uma amostra que representa a população de forma precisa. Digamos que uma população seja composta 70% por pessoas acima de 60 anos, e então é majoritariamente pessoas acima de 60 anos. Você não vai coletar a totalidade da tua amostra de pessoas jovens, né? Você teria que pegar também muitas pessoas idosas para se adequar ali, né, a essa proporção que é observada na população, que é bem mais velha, né? Então, você estaria tendo pouca representatividade se fosse esse o caso, certo? Então, por que a amostra usada pelo pesquisador não é uma amostra aleatória? Porque todos os estudantes da universidade não tiveram a mesma chance de serem selecionados. Vocês podem lembrar que, como tinha prova da engenharia, né, acabaram sendo entrevistadas muitas pessoas da engenharia, né? Por que ela não é representativa? Justamente porque envolveu apenas estudantes estudiosos que estavam na biblioteca, né, e eram do curso de engenharia, né? Uma outra questão do porquê que ela não é aleatória é porque o pesquisador ele escolheu ir até a biblioteca lá, né? Então ele não sorteou, por exemplo, pessoas, alunos da universidade para estar fazendo esse estudo. Se ele tivesse sorteado, todos os alunos teriam exatamente a mesma chance de serem selecionados, né? Então, como eu falei, né, ele poderia ter feito o que? Um sorteio para definir quais estudantes seriam selecionados para a entrevista, e assim ele teria uma amostra muito mais aleatória do que o que ele teve, tá? Daí aqui outras formas de amostragem que a gente não vai entrar nessa aula, tá? Vou deixar uma documentação para vocês no Moodle ali. Então, amostras estratificadas, né? Para que são usadas amostras estratificadas? É quando a população ela é muito caracterizada por estratos ou por conjuntos diferentes de pessoas. Uma porcentagem de homens, uma porcentagem de mulheres, uma porcentagem de pessoas idosas, uma porcentagem de pessoas jovens, uma porcentagem de pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas índios, enfim. Todos esses estratos eles têm que estar representados nessa amostra, então
a proporção de cada uma dessas categorias de pessoas dentro da população tem que ser respeitada também na amostra. Essa é uma técnica, né? A amostra por conveniência, que seria, por exemplo, o caso deste pesquisador da universidade, né? Ele escolheu ir lá na biblioteca porque era mais fácil, tudo mais. Ela não é uma técnica de amostra completamente ignorável, tá, pessoal? Ela pode ser feita, inclusive tem estudos que usam esse tipo de amostragem. Por quê? Porque geralmente é impossível de fazer uma amostra totalmente aleatória naquele contexto. Quando isso é o caso, é melhor que você tenha uma amostra por conveniência do que você não tenha nenhum estudo. Aí, geralmente, quando você vai ter alguma conclusão baseado numa amostra por conveniência, você vai ter a obrigação ali, né, de explicar que isso é uma limitação da sua conclusão, porque falta ali algum tipo de representatividade e aleatoriedade na sua amostra. Mas ela é uma técnica amostral aceitável também, tá? Então, gente, é isso para essa aula, né? Nos vemos na próxima.